Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João. Hoje nós vamos ler o prólogo de 1 João. O João gosta de prólogo, né? Ele faz isso lá em seu Evangelho, nos 18 versos, os primeiros 18 versos, e ele também faz isso aqui, agora, somente 4 versos, tá? Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Melhor, vamos ler, aí depois nós oramos. Diz assim, palavra do nosso Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Santo Deus, eterno Pai, ajuda-nos, ó Deus, ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos entender a Tua Palavra, aplicar a Tua Palavra e viver a Tua Palavra. Ó Deus amado, não nos deixe aqui sozinhos, que o Teu Santo Espírito se faça presente, ó Deus, no sentido de iluminar as nossas mentes, e que possamos de fato, ó Deus, estarmos concentrados aqui. Eu sei que as nossas mentes podem divagar, podem estar inclusive em outros lugares, mas a minha oração é que o Senhor nos ajude, nos auxilie, Deus, a realmente estarmos aqui, ouvindo a Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós passamos aqui, acho que uns 50 minutos, fazendo uma introdução, um panorama desta primeira carta de João. Mas, mesmo passando esse tempo na semana passada, eu gostaria hoje, rapidamente, de recapitular. Vai ser rápido, até porque nós precisamos contemplar estes 4 versos aqui. Nós estamos diante de uma carta, diante de uma epístola, e diferente das epístolas de Paulo. Por que diferente? Porque o padrão, por exemplo, das epístolas na época de Paulo, e Paulo, quando escreve as suas 13 epístolas, na realidade, ele está fazendo uma cópia no sentido de pegar o método de epístola do mundo greco-romano e escrever para as igrejas. E uma peculiaridade nas epístolas era a saudação inicial, uma apresentação do autor, como também uma saudação final. Então você pode ler as epístolas de Paulo que você vai encontrar esta peculiaridade, esta característica. No que diz respeito ao João, a esta primeira carta, você não vê isso, né? Você não vê nenhuma apresentação. Mas eu disse na semana passada que o autor aqui desta primeira epístola, da segunda epístola e da terceira epístola, é João, meus irmãos. Por quê? Porque durante toda a história tem-se atribuído a João a autoria aqui desta carta. Sabemos muito bem que João era irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Por que nós reputamos a autoria a João? Por uma questão simples, né? Uma questão literária, como também uma questão de conteúdo. Por exemplo, se nós olharmos o conteúdo, o que diz João, o Evangelho de João? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando nós estamos aqui, na primeira carta, logo no início, que era desde o princípio,
o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos. Olha aí. Então João faz questão de trazer logo no início da sua primeira carta, esta cartinha de 5 capítulos, o mesmo padrão, o mesmo conteúdo do início do Evangelho de João. Quando nós também vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 20, a gente vai ler o seguinte, nos versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna. Então, no final do Evangelho, João diz assim: o meu propósito de escrever o Evangelho é gerar fé. Isso no Evangelho de João. Quando a gente vem aqui para a primeira carta, João também coloca um propósito, que está lá no verso 13 do capítulo 5. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, se no Evangelho de João o objetivo é gerar fé, a primeira carta tem como objetivo confirmar a fé. Então, portanto, nós reputamos a autoria a João, tá? João, o Evangelho de João, aquele que escreveu o Evangelho, as 3 cartinhas, e também o livro das Revelações, Apocalipse. Onde foi escrito? Muito provavelmente em Éfeso, com a destruição de Jerusalém no ano 70, houve uma guerra, chamada Guerra Judaica, de 66 a 70, então, depois muitos foram dispersos, aquilo que nós chamamos de diáspora, e João, há relatos que ele foi morar em Éfeso. Então, muito provavelmente ele vai escrever esta primeira cartinha lá em Éfeso, no início da década de 90, a última década, Anno Domini, ali no primeiro século. Quem iria receber esta carta? Quais os destinatários? Alguns estudiosos dizem que ele vai escrever primeiramente para a própria igreja de Éfeso, porque ele está residindo ali, mas é uma carta circular, uma carta que vai, na realidade, chegar em outras igrejas. E essas igrejas são as igrejas da Ásia Menor, as igrejas de Apocalipse. Esmirna, primeiramente Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, qual o propósito aqui desta primeira carta? E aí eu disse na semana passada que tem 2 objetivos. Neste propósito nós temos 2 objetivos. O primeiro é defender a fé. João escreve aqui com uma pegada apologética. Apologética significa a defesa da fé por meio de argumentação. Por quê, queridos? Porque no final, olha bem, do primeiro século, nós vamos ter o surgimento de um movimento chamado gnosticismo. E este movimento chamado gnosticismo vai gerar pequenos grupos, pequenos movimentos, por exemplo, aquele que eu expliquei na semana passada, que é o dualismo grego. A matéria é má e o espírito que é bom. Então, naquela época, João está enfrentando este problema, porque nós sabemos muito bem que o nosso corpo tem valor. Aliás, todo o nosso ser tem valor. É tanto que um dia nós vamos passar pela ressurreição. Então, o que seria essa ressurreição? É o espírito que foi a Deus e o corpo que foi sepultado será realmente ressurreto, haverá junção, nós teremos um corpo glorificado e vamos viver com o nosso Deus num local chamado Novos Céus e Nova Terra por toda a eternidade. Mas o grego não pensava assim. O romano também não pensava assim. Na realidade, morrer era emancipar a alma do corpo. E uma outra doutrina, um outro ensino herético, que é consequência do gnosticismo, é aquilo que nós conhecemos como docetismo, e que João está enfrentando. O que os docetas, eles defendiam? Na realidade, eles até se diziam cristãos, viu? Tá?
eles se diziam cristãos. Eles eram, na realidade, pseudos cristãos, porque eles negavam a encarnação de Cristo, porque dizia que Cristo não veio em carne, ele era uma aparência somente. É como se fosse um fantasma. Mas Jesus realmente não se encarnou, porque como é que pode Deus se encarnar? E hoje pela manhã nós estudamos aqui, para dar base na nossa lição, o estado de humilhação, meus queridos. Muito bem. E aí, eu disse que no propósito nós temos dois objetivos. O outro objetivo era, na realidade, discernir o certo do errado. E aí João vai, olha bem, para discernir o certo do errado, ele vai usar avaliações, ele vai usar aquilo que nós chamamos de testes. Tá bom? Teste doutrinário. Então, qual é o teste doutrinário? Jesus é verdadeiramente Deus vindo em carne. Qual é o segundo teste? É o teste ético-moral. A obediência aos mandamentos de Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você deveria questionar o seu nascimento. E o último teste é o teste social. Por quê? São atitudes de amor a Deus e ao próximo. Aquele que é nascido de Deus ama a Deus e também ama o seu próximo. Muito bem. Então, fazendo esta rápida recapitulação, e eu fui rápido mesmo, então nós vamos olhar aqui para estes 4 versos, meus queridos. Por quê? Porque olha bem, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o Evangelho de João. Eu não vou perguntar aqui quem já leu, porque nós estamos num culto solene. Mas, se você já leu o Evangelho de João, você vai ver que o nosso irmão apóstolo João, ele vai mostrar a divindade de Cristo Jesus. É tanto que nós temos o Evangelho com 7 sinais, com 7 eu sou, e com 7 eu sou com alegações. Por exemplo, eu sou a luz do mundo. É tanto que ele inicia o Evangelho de João dizendo o quê? No princípio era o verbo, vamos lá comigo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, olha aí. Então, como eu disse, João tem como objetivo gerar fé e mostrando que Cristo, ele é divino. Aqui nesta primeira carta, João vai nos mostrar a humanidade de Cristo Jesus. Meus irmãos, a humanidade. E aí, diante de tantos tiroteios do gnosticismo, como o dualismo grego, a doutrina doceta, João se vê na urgência de chamar a casa à ordem, falando sobre o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. O grande objetivo de João é trazer aqui um manifesto do evangelho. Meus irmãos, vamos olhar esta noite para o cerne do evangelho, para o âmago do evangelho. O prólogo de João, em sua primeira carta, é uma mensagem. Você está com a Bíblia aberta? Não feche. O prólogo aqui de 4 versículos, esse prólogo do apóstolo João, em sua primeira cartinha, é uma mensagem, meus queridos irmãos. Se não, observem nos versos 2 e 3. Volte os seus olhos para lá. Versos 2 e 3. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e damos testemunho, e dela damos testemunho. E vô-la o quê? Anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, ou revelada. O que temos visto e ouvido, o que anunciamos também a vós, outros. A palavra anunciamos aparece no verso 2 e aparece também no verso 3, como também a palavra testemunhamos, testificamos. Por isso que eu disse
que este prólogo aqui de João é um prólogo onde ele vai estar falando de uma mensagem. Agora, o que João diz anunciar e testificar? Quando João diz aqui no verso 2, anunciamos a vida eterna. Quando João diz aqui, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. O que é este anúncio? O que é esta testificação? É a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vivemos em uma época, irmãos, que a mensagem do Evangelho está esvaziada de Bíblia, de Escritura. Por exemplo, nós temos a teologia, hoje nós temos várias teologias por aí. Nós temos a teologia da prosperidade, que nós já ouvimos várias e várias. Na realidade, tratam Deus como se Deus fosse um balcão de utilidade pública. O Senhor está obrigado a me recompensar, o Senhor está obrigado, os céus está obrigado a fazer com que a minha vida seja uma vida próspera, financeiramente falando. O que falar da teologia do coaching? Na realidade, quando a gente fala da teologia do coaching, eu também gosto de falar da teologia do púlpito psicologizado, que é essa teologia onde faz com que a audiência se sinta bem. O grande objetivo é você ter um momento de bem-estar. Você até derrama lágrimas, você se emociona, você vai para casa com um sentimento até de leveza. Entretanto, não é o verdadeiro Evangelho, não é o cerne do Evangelho, não é o núcleo do Evangelho. Talvez você já tenha ouvido falar em uma teologia chamada teologia da caridade, a teologia da ação social. Não sei se vocês já ouviram falar, meus irmãos. Para alguns não tem valor. O importante mesmo é você realmente fazer caridade. A Bíblia fala de caridade, a Bíblia fala de ação social. E eu não estou negando que a Bíblia não fale sobre estes assuntos, mas, olha bem, o cerne, o núcleo do Evangelho não é isto. A teologia do amor, nós temos que amar uns aos outros, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que temos que amar uns aos outros, mas isto é tudo consequência do verdadeiro Evangelho, meus irmãos. Então, olha bem, aqui neste prólogo, meus queridos, nós vamos ver João anunciando, testificando, e dela damos testemunho. Alguns autores chegam a dizer que este damos testemunho é testemunho da autoridade apostolar, né, da autoridade dos apóstolos. Meus queridos, bom, se de repente a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, a teologia do púlpito psicologizado, a teologia do amor pelo amor em si mesmo, a teologia da caridade, a teologia da ação social, não é de fato o Evangelho, meus irmãos. Então, o que João está querendo realmente nos ensinar aqui? O que eles anunciaram? O que eles testemunharam? Qual foi a mensagem? A mensagem, o conteúdo, é a respeito do Senhor Jesus Cristo. O que diz o texto? O que era desde o princípio.
O que João anunciou? E o que os outros apóstolos também anunciaram? Qual foi a mensagem? Qual foi o conteúdo da mensagem destes homens? Está aí, o que era desde o princípio. E aí você, obviamente, tem que lembrar e trazer à memória o que está no primeiro verso do Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas aí você vai mais para trás e vai para Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o conteúdo da mensagem de João é um conteúdo atemporal. O conteúdo da mensagem de João não é sobre um ser criado. O conteúdo da mensagem de João, na realidade, é o Cristo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Este é o Evangelho. O eterno se manifestou, a vida eterna que estava com o Pai e agora nos foi manifestada. Meus irmãos, o eterno ganhou a humanidade nas categorias de tempo e espaço. E quando você olha para o texto, eu sei que eu fiz questão de primeiramente destacar os versos 2 e 3, falando sobre o anúncio, sobre o testemunho, para depois realmente falar qual é o conteúdo deste Evangelho. Mas, olha que coisa interessante, nós vamos olhar para o texto, por favor, volte seus olhos aí para o texto. O verso 2 diz assim: e a vida se manifestou. Olha aí, que vida é esta? A vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que diz lá em João, capítulo 1, versículo 4, no Evangelho de João? A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Era a luz dos homens. João faz questão de dizer, e a vida se manifestou, a vida se revelou, ou seja, os céus se abriram. É isso que João está dizendo, os céus se abriram, a eternidade irrompeu aqui o nosso tempo. E esta manifestação foi tão real, olha bem, foi tão real, foi tão concreta, foi tão verdadeira, que João declara que esta experiência, que o seu empirismo foi medido pelos sentidos humanos. Sentidos humanos, pastor? Olhe para o texto. Logo no início do verso 1. O que era desde o princípio, o que João diz? O que temos o quê? Ouvido. Ouvido. A manifestação do verbo, a manifestação do eterno que entra aqui nas categorias de tempo e espaço, foi tão real, tão concreta, tão verdadeira, que João vai fazer questão de dizer o seguinte: olha, tudo isso passou pelos meus sentidos, aliás, pelos nossos sentidos. Eu digo nossos porque tudo está aqui no plural. Não sei se vocês perceberam, mas contemplamos, anunciamos, testemunhamos, está no plural. Muito provavelmente porque não somente ele ouviu, viu e apalpou, mas também os outros apóstolos passaram pela mesma experiência. Mas olha o que o texto diz: o que temos ouvido, o Logos falou comigo. O que João está dizendo é o seguinte: Jesus falou comigo, o Eterno falou comigo, o Verbo encarnado, ele falou comigo e eu falei com ele, eu ouvi a voz dele. Eu sei que João não colocou assim, a voz dele era grave, ou era média, ou era
aguda. Eu sei que não tem esse detalhe, isso não importa, mas o que João está dizendo é o seguinte, é que este verbo que vai se fazer carne, esta defesa dele aqui, ele vai nos dizer que passa pelo sentido de ouvir. Ele ouviu mesmo Jesus falando com ele. Agora você poderia dizer assim, pastor, João poderia ter parado aqui no primeiro sentido, né? Ouvir, pronto, ele só poderia ter escrito isso, o que temos ouvido. Mas às vezes a gente não ouve muito bem, não é verdade? Sabe quando você ouve e não ouve? Sabe quando você diz, rapaz, será que eu ouvi direitinho mesmo? Então, para reforçar isto, para reforçar, meus amados irmãos, então ele coloca o quê? O que temos visto com os nossos próprios olhos. Ou seja, não existe fantasma algum. O docetismo, na realidade, é uma heresia, dizendo que Jesus só tinha aparência de homem. E João está dizendo o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ou seja, João e todos os seus apóstolos olharam para Jesus face a face. Olharam para ele durante mais de 3 anos e meio. Mas João continua, porque o texto nos diz o quê? O que contemplamos. Que contemplamos. Ou seja, sabe o que significa essa palavra? No original, significa que o apóstolo João não somente ouviu, o apóstolo João não somente viu, mas o apóstolo João contemplou. Isso aqui tem um sentido de fixar a atenção, ou seja, durante os 3 anos e meio, João contemplou todos os ensinamentos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Face a face. Mas aí, ele termina dizendo que, qual é o outro sentido? E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele ouve, ele vê, ele contempla, tá? Ele contempla e ele também apalpa. Ele toca. Olha, ele também é material. Eu não somente ouvi, eu não somente vi, eu toquei, eu estive com ele, eu abracei ele várias vezes. Ele era de carne e osso. É como se João estivesse dizendo assim, olha, esses ouvidos aqui, ó, essas orelhas que a terra há de comer, o Logos falou comigo, o Verbo falou comigo, Jesus falou comigo. Esses olhos aqui que um dia a terra há de comer, viu, contemplou, fixou atenção em Cristo Jesus. Estas mãos aqui, que um dia a terra há de comer, pegou nele, tocou nele. Então, meus amados irmãos, olha, o conteúdo do Evangelho é uma pessoa, é Jesus, visto, ouvido e tocado pelos apóstolos, é isto que ele está anunciando, é isto que ele está testemunhando. Ou seja, o Jesus aqui de João não é um fantasma. O Jesus aqui de João não é um ser híbrido. O Jesus de João não é somente uma aparência de homem, não. É um homem real, meus irmãos. E louvado seja Deus por isto. Amém? Mas
o texto vai nos dizer que a vida se manifestou, e a nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida o quê? Eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Meus queridos. Agora, tudo isso, tá? Este evangelho manifestado pela pessoa de Cristo tem uma finalidade aqui. Aliás, promove duas bênçãos aqui. A primeira bênção é a bênção da comunhão. Está aí no texto, verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que, tem uma finalidade, olha, para que vós igualmente mantenhai comunhão conosco. Meus irmãos, então, Cristo nos une. Este evangelho, este anúncio, este testemunho deve nos levar à comunhão uns dos outros. Neste exato momento, há outras igrejas, há outros irmãos, há outras comunidades, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, pessoas reunidas, adorando, glorificando, exaltando este mesmo Deus que nós estamos aqui glorificando. E que nós podemos chamar de irmãos. Meus queridos. Entretanto, olha bem, hoje nós temos em muitas igrejas o que nós podemos chamar de comunhão estética. Eu vou explicar. Hoje, infelizmente, nós temos em muitas igrejas o que nós chamamos de comunhão superficial estética. As pessoas vão na igreja buscando somente uma experiência estética. Eu gosto de ir na igreja tal, porque lá o louvor é assim. Eu gosto de ir na igreja tal, porque lá os bancos são assim. Eu gosto de ir na igreja tal, porque lá, nossa, pense numa igreja confortável. Eu gosto de ir na igreja tal, porque na realidade ela é diferente das outras, as paredes são todas pintadas de preto. Muitas pessoas estão indo para a igreja, na realidade a igreja somos nós, irmãos, em busca de uma experiência estética e não de fato de comunhão. Uma outra situação é que infelizmente tem gente que vai para a igreja em busca de construção de relacionamentos. É como se a igreja fosse um clube social. A igreja não é um clube social. A igreja é a reunião dos santos em volta deste anúncio do Evangelho. E este anúncio do Evangelho diz respeito à pessoa de Jesus, meus irmãos. Eu sei que você pode fazer amizades na igreja, e deve fazer. Mas sabe, queridos, biblicamente falando, mais do que amizades, nós precisamos de irmandade. Irmandade. E nós temos que ser bem honestos que as relações entre os crentes são relações bem superficiais. Bem superficiais. Nós deveríamos ser sacudidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus deveria nos levar a uma convicção de pecado no que diz respeito à nossa vida de comunhão entre nós que somos irmãos. Sinceramente, você se preocupa com irmãos da sua fé?
Sinceramente. Muito bom quando as pessoas se abraçam na igreja, se beijam na igreja, se encontram na igreja, ali durante 10, 15, 20, 30 minutos. Vamos, na realidade, tomar o café e o chá da comunhão. Comunhão é muito mais do que isto, meu irmão, minha irmã. O apóstolo João, ele está falando de uma mensagem. Esta mensagem é a mensagem do Evangelho. E este Evangelho fala da pessoa de Cristo. Ele está falando que ouviu, viu, contemplou e apalpou o verbo da vida. Como também, ele vai nos dizer que deu testemunha e anunciou a vida eterna, que estava com o Pai e que foi revelada. A vida eterna que estava com o Pai e foi revelada foi Cristo Jesus. E tudo isso que os apóstolos, olha bem, ouviram, viram, contemplaram, apalparam, João está dizendo, eu estou passando para vocês, para que igualmente, um advérbio aqui de modo, igualmente mantenhais comunhão conosco. E aqui, não disse isso, mas esta comunhão aqui com dois aspectos. Comunhão no que diz respeito a crer no mesmo conteúdo, porque nós temos comunhão quando nós cremos no mesmo conteúdo da fé. Por exemplo, você crê que Cristo Jesus veio em carne? Amém? Você crê que Jesus morreu naquela sexta-feira para perdoar os seus pecados e ressuscitou no domingo para que um dia eu e você pudéssemos ressuscitar? Amém? Então nós temos sim esta comunhão que diz respeito ao conteúdo da fé, mas existe uma outra comunhão, que é a comunhão de fato de vivermos como irmãos, em irmandade. Porque quando nós estivermos com o nosso Senhor, não haverá sobrenome, não haverá família. Não vai estar lá, família fulano de tal, família ciclano, olha, venha sentar aqui, porque a minha família está aqui, viu? Ah, meus amigos, não vai existir isto. Na realidade, todos nós estaremos perante ao Cordeiro de Deus, por toda a eternidade, numa grande família, mas isto já deveria começar aqui e agora. O que nos une não é uma experiência estética, uma comunhão estética. O que nos une não é uma igreja semelhante a um clube social. O que nos une é Cristo. A igreja se reúne em torno do Evangelho. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado?
Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o que, irmãos? O Espírito pelas obras da lei ou pela pregação o quê? Da fé. Ó Gálatas insensato, porque eles estavam migrando do evangelho para o outro, meus irmãos. Da mesma forma, nós vamos ter o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola, dizendo assim, capítulo 15, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda o quê? Perseverais. E ali Paulo vai discorrer sobre a ressurreição. Se eu não creio na ressurreição, vã é a minha fé e vã também é a minha pregação. Nós somos chamados para ter comunhão uns com os outros. A palavra que é koinonia, irmãos. Agora, para termos comunhão uns com os outros, nós temos também que dar o primeiro passo. Temos que ter a intenção de ter comunhão. Esta comunhão, a partir do versículo 3, logo aí na parte final, diz assim, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Somos chamados para termos comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amados, este verbo, a vida eterna, que Deus nos deu, que habitou entre nós, que João ouviu, viu, contemplou e apalpou, que se manifestou, por isso João vai anunciar, vai testemunhar, vai testificar. Este Deus que veio até nós, porque é Ele que veio até nós, Ele veio para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Não espere, quando você estiver com Ele em novos céus e nova terra, você já foi salvo, amém? Então, se você já foi salvo, você já está vivendo a eternidade aqui e agora. Ou você acha que vai viver a sua salvação somente lá em novos céus e nova terra? É aqui e agora. Somos chamados para termos comunhão com Deus, com seu Filho, meus irmãos. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Qual é a nossa agenda? Quais são as nossas prioridades? Qual está sendo a sua escolha ou as suas escolhas? Você está, de fato, buscando a este Deus verdadeiramente? Ou na realidade, você já caiu em uma vida religiosa, uma vida automática? Porque isso pode acontecer. Você lê a Bíblia ali por uma questão automática, ora também. Qual foi a última vez que de fato você se colocou diante do Senhor para confessar todos os seus pecados, para listá-los? Quando foi a última vez que você passou um bom tempo na presença do Senhor?
que temos visto e ouvimos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Não abra mão, meus irmãos, de viver comunhão com o Pai e com os seus irmãos. Amém? Ah, pastor, mas eu não gosto de fulano de tal, não me desce, não tenho afinidade, já tentei. Gente, quem nos une é Cristo. Quem nos une é o Evangelho, porque eu vou falar uma coisa que não é heresia, tá? Cristo é o Evangelho. Ele é o Evangelho. Mas a segunda bênção deste Evangelho manifestado, anunciado, proclamado, testemunhado, está aí no verso 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Essa alegria que a nossa alegria pode ser, João falando sobre os apóstolos, né, o colegiado apostólico, né? Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, ou na realidade ele está incluindo todos os seus destinatários, aqueles que estariam recebendo esta cartinha aqui. Mas o que eu sei, irmãos, é que quem vai lhe dar plena satisfação, plena alegria, neste mundo caído, neste mundo humilhado, é o Evangelho. Amém? É Cristo Jesus, é o Evangelho. Nós vamos então poder falar como Paulo: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus amados, somos chamados então, como bênção, como fruto da manifestação deste Evangelho, viver em comunhão, como também experimentar desta alegria. Bom, irmãos, hoje nós temos muitos Cristos em prateleiras. Assim como você vai hoje no supermercado, e quando você entra naquela seção ali de sabão em pó, você tem várias marcas, né? Infelizmente, você tem hoje vários Cristos com várias prateleiras. E você tem público para todos esses tipos de Cristo nestas prateleiras, infelizmente. Agora, pastor, nós devemos ficar com qual Cristo? Com este aqui, irmãos, que se fez carne, o verbo da vida se fez carne. Devemos ficar com este Cristo aqui, anunciado, contemplado, testemunhado por João. Meus irmãos, é este Cristo. Pastor, mas eu não tive o privilégio que João teve. João foi um apóstolo, andou com o Senhor Jesus. Eu não ouvi o Senhor Jesus, eu não vi, eu não contemplei, eu não apalpei. Quero te dar uma boa notícia. Não é a plena. Eu quero dizer para você que hoje podemos contemplar Cristo por meio da sua santa e bendita palavra. Amém? Hoje você pode sim
Olha aí, ó, ver, você pode contemplar, você pode ouvir, você pode apalpar a palavra de Deus. Eu não disse que é pleno, porque um dia você vai poder fazer tudo isso quando você estiver face a face com o seu Senhor. Porque um dia você vai poder abraçar o seu Redentor. Amém? Amada igreja, que você esteja ouvindo pregadores e mensagens, que Cristo seja a mensagem principal. Todas as vezes que você estiver ouvindo alguma mensagem, seja via internet, seja em alguma igreja, que o pregador seja um mero instrumento para que de fato Cristo seja glorificado e aumentado em nome de Jesus. Amém? E, amados irmãos regenerados, ou pecadores regenerados, como eu gosto de falar, não desista de ter uma vida de comunhão, porque nós somos chamados para ter comunhão uns com os outros. Mas olha bem, você não vai conseguir ter comunhão com o seu irmão, se você não tiver primeiramente comunhão com o seu Senhor. E para isso, você precisa se dedicar. Para isso, você precisa buscar. Para isso, você tem que rever a sua relação com Deus. Então, depois disso, você vai ter todas as condições de manter comunhão com o seu irmão. Vai ter todas as condições de perdoar o seu irmão, de conviver com ele, mesmo pensando diferente em alguns pontos. Porque o que nos une é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o Evangelho. Amém. Vamos orar? Fiquemos de pé, quem pode ficar de pé. Santo Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito inspirou cada autor da Tua Escritura, da Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque ela chegou até nós, ó Deus bendito, e que esta mensagem do Evangelho, esta mensagem do Cristo, do Verbo da vida, do Eterno que irrompeu em nosso tempo, que esta mensagem, Senhor, esteja nos alimentando, nos fortalecendo todos os dias das nossas vidas. Porque assim como o Verbo da vida veio e se encarnou, morreu naquela cruz para nos perdoar, de forma substitutiva, expiou os nossos pecados, nos perdoou, nos cancelou o escrito de dívida. Ele também ressuscitou. E um dia, ó Deus, nós iremos também ressuscitar. Ajuda-nos, ó Deus, ao ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, ao ler a Tua palavra, ver, ó Deus, Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, ao olhar para a Tua palavra, contemplar, ó Deus amado, as grandezas de Deus revelado na Tua Escritura.
Ajuda-nos, ó Deus, a pegar na Tua palavra e guardá-la em nosso coração. Ó Deus bendito, que possamos ter comunhão com o Senhor, ó Deus, que não tenhamos uma vida superficial, que a igreja não seja somente um encontro, que a minha motivação e a motivação dos Teus servos aqui, das Tuas ovelhas, não sejam motivações doentias, mas sadias, ou seja, o que nos reúne, o que nos aglutina, o que nos ajunta, é o Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus amado, nos ajude a ter comunhão uns com os outros, nos ajude, Deus, como nós vamos estudar nesta carta inspirada pelo Senhor, que nós devemos amar o nosso irmão, porque quem é nascido de Deus ama o seu irmão. Tenha misericórdia de nós, e minha oração é que o Senhor traga convicção, ó Deus, de pecado, traga arrependimento, ó Deus, traga confissão, Senhor, diante destas maravilhas desta primeira cartinha, deste texto sagrado. Eu não posso fazer isto, mas o Teu Santo Espírito pode, ó Deus, pode de fato falar a cada coração, incomodar a cada coração. Ó Deus bendito, fique com cada um aqui, em nome de Jesus.